Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Vamos falar da fosfetanolamina aí, que é o grande medicamento incrível que salva todo mundo e cura todos os tipos de câncer que está aparecendo esses dias aí na internet, beleza? Tô aqui com a camiseta do SciCast, tá? Que foi presente do meu amigo Silmar, do SciCast, que é um ótimo podcast de ciência. Eu recomendo que vocês escutem se vocês gostam de podcasts, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo também. Pois é, gente, há semanas que tá uma galera me cobrando para falar desse assunto. Eu não queria falar sobre isso, porque o Gilmar de Farsas já tinha feito um artigo que eu achei muito bom sobre isso. Só que, infelizmente, as pessoas não entenderam o que ele falou. Virou uma maçaroca de gente xingando ele, dizendo que ele era vendido da indústria farmacêutica. Aí o André do ceticismo.net também fez um artigo e um vídeo muito bom sobre isso, mas aí eu fui me inteirar com relação às críticas que estavam sendo feitas e eu resolvi também explicar algumas coisinhas sobre essa questão da fosfetanolamina aí, que cura o câncer, etc e tal, e falar um pouco sobre pesquisa científica aqui. E, aparentemente, eu não vi porque eu tô gravando esse vídeo no domingo, agora pela tarde, né? Mas, aparentemente, o Drauzio Varela no domingo, agora no Fantástico, também vai pôr um tarugo desse tamanho aí, nessa história aí, desse composto aí. Bom, vamos fazer o resumo da história, então. Eu vou usar como base o artigo do G1, que já é antigo aqui, já tá circulando há mais de um mês, que explica mais ou menos o que tá acontecendo. Basicamente, o que ele diz é, tem um químico, né, um professor aposentado lá da USP de São Carlos, chamado Gilberto Chierici, né, que eu acho que é Gilberto Chierici, né, ou Chierici, ou Chierici, eu acho que deve ser italiano, mas eu vou falar Chierici aqui durante o vídeo. Que ele teria descoberto como sintetizar essa substância desde 1980 e teria a crença de que essa substância cura o câncer. Aparentemente, ele teria disponibilizado esse composto para um hospital de Jaú, que teria um acordo, um convênio, né, com o Instituto de Química lá da USP de São Carlos, e aí essa droga teria sido ministrada por esses pacientes mediante a assinatura de um termo de responsabilidade. Isso é o que está dizendo no G1. Só que aí o que acontece? Assim que ele aposentou, esse Gilberto aposentou, o Instituto de Química da USP de São Carlos resolveu não produzir mais esse composto, né, não mais essa cápsula, e a USP recebeu não sei quantas notificações judiciais de pessoas exigindo que o composto fosse liberado porque estavam usando e estavam melhorando e tal, não sei o quê. Bom, então para começar, vamos contextualizar bem isso daqui, tá? O professor Chierici, ele é químico, não trabalha com medicina e não tem nenhuma especialização em medicina. Ponto. O que ele faz é sintetizar compostos, tá? Se você for olhar o currículo dele, que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, a maior área de trabalho dele é resina de mamona, óleo essencial, resinas poliuretanas, decomposição termal. Ele trabalhou com obtenção de titânio a partir de magnésio metálico, sabe? Pesquisa de novos materiais para uso em aeronáutica, isso na década de 70. Tá? Se você for olhar o currículo de artigos dele, ele tem uma série de artigos, ele é um professor, tá, com 72 anos, ele tem bastante tempo para pesquisar, né? Ele fez bastante coisa. Nenhum desses artigos dele, ou quase nenhum, tem a ver com alguma coisa médica, ou alguma coisa vinculada à medicina, ou algum composto de saúde, ou algo do tipo. Quase todas as publicações dele são aqui, ó, adsorção de ditiocarbamato no eletrodo de mercúrio, amenização de toxicidade de alumínio a raízes de trigo pela complexão com ácidos orgânicos, e etc. por aí. Ele começou a trabalhar com fosfolipídio já faz bastante tempo, mas sempre com intenções químicas. A primeira vez que aparece aqui a citação de fosfetanolamina aqui nos trabalhos dele sobre química, tá aqui, ó. Oxidação eletrocatalítica da fosfetanolamina sobre microeletrodo de cobre. 2005, apresentação no Congresso. Então, quer dizer, não é com fins médicos, certo? Isso aqui não é com fins médicos, de acordo com a reportagem da época aqui em que ele fala. Ele disse que ele conheceu a fosfetanolamina enquanto pesquisava substâncias que servissem para apontar o mineral cálcio nas soluções de laboratório. Ou seja, ele usava como um marcador para saber qual substância tinha cálcio diluído na composição ou não. Tá? Então, o objetivo dele não era médico, nunca foi médico. Quando você vai olhar o currículo dele, esse composto fosfetanolamina, ele só aparece em 2011 em artigos científicos. Então, se ele desenvolveu como sintetizar esse composto em laboratório desde 1980, ele só foi publicar alguma coisa médica com relação a isso em 2011. Apesar de que você conseguiria já achar alguns resumos de congresso sobre essa composição desde 2006, 2005, mais ou menos. Pois bem, o que é um fosfolipídio? É um tipo de molécula que é a composição básica das membranas celulares dos organismos vivos, tá? Então, você tem fosfolipídios em todas as suas células, então uma boa parte de você são fosfolipídios, e você pode ter vários compostos a partir dos fosfolipídios, incluindo os
fosfomonoésteres. São metabólitos de reações desses fosfolipídios. E esses fosfomonoésteres, entre os quais a fosfoetanolamina, eles podem aumentar em situações de crescimento celular, tá, e degradação celular. Então, quando você tem atividade tumoral, que geralmente implica em grande multiplicação celular muito rápida, você tem um aumento desse composto. Isso pode significar uma série de coisas. Pode significar que o tumor faça crescer a quantidade desses compostos nos organismos, pode significar que o organismo da pessoa tentando se defender produza mais desses fosfomonoésteres aí para tentar controlar o crescimento celular dos tumores. Então, pode ser várias coisas. Esse professor aí aposta nessa proposição, de que na verdade é um sistema de defesa do organismo, sendo que a gente não sabe, tá? Até agora, pelo menos pelo que eu pude pesquisar, a gente não sabe. O que acontece? Ele conheceu um rapaz graduado em farmácia e bioquímica chamado Adilson Kleber Ferreira. Pelo que eu estou vendo, ele trabalha no Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Por que eu estou falando o nome desse cara? Porque todas as publicações envolvendo essa fosfoetanolamina aí, que você encontra no currículo desse professor Cherice aí, o primeiro autor de todas as publicações é Adilson Kleber Ferreira. Esse professor não sabe nada de medicina, e ele só publica coisas envolvidas nessa fosfoetanolamina no que diz respeito a câncer quando está em conjunto com esse Adilson Kleber Ferreira. Então eu acho que as pessoas estão se envolvendo muito nesse professor aí, que foi o cara que sintetizou esse composto em laboratório, que é um composto que nós mesmos produzimos, ele não inventou esse composto, não é uma criação dele, ele apenas sintetizou em laboratório. As pessoas estão levando muito drama em cima desse cara, e eu já vou falar mais dele, mas quem está realmente desenvolvendo alguma coisa de útil com relação a isso é esse Adilson Kleber Ferreira. Ele é o cara que as pessoas deveriam estar entrevistando, deveriam estar correndo atrás, deveriam estar perguntando. Porque ele, aparentemente, é o primeiro autor de todos esses artigos que estão saindo, que tem alguma coisa conclusiva no que diz respeito a esse composto. Os artigos da qual eu estou me referindo, que são os artigos que discutem esse composto, tá, foram publicados em conjunto com pesquisadores lá da USP de São Carlos e com pesquisadores do Instituto Butantan, também da Fiocruz, se não me engano. Tá? Então, eu vou colocar todos os artigos que já foram publicados aqui embaixo, falando sobre a fosfoetanolamina, e eu poderia fazer algumas explicações um pouco maiores sobre o que eles acharam. Mas eu não vou entrar em grandes detalhes, tá? Eu li todos os artigos, inclusive para poder saber do que se tratava, e basicamente as primeiras pesquisas que eles fizeram sobre isso, que foram publicadas em 2011, são sobre o câncer de mama Ehrlich, que é um câncer de mama que só acomete ratos e camundongos, ou seja, ele não acontece em seres humanos. E esse é talvez o único estudo sobre a fosfoetanolamina que não tem esse Adilson Kleber aí, tá? Que tem a Maria Sueli Pereira de Arruda como primeira autora, que é da Unesp de Bauru. O que eles fizeram? Eles pegaram 2 grupos de ratinhos, né, de camundongos, com esse tumor Ehrlich aí, esse tumor de mama aí. Eles não trataram com nada, trataram com placebo, né, com substância controle, né, e o outro eles trataram com essa fosfoetanolamina aí, beleza? Pelo que eu entendi, eles estipularam 28 dias a duração do experimento, e até os 28 dias, os ratinhos que não estavam sofrendo tratamento algum morreram todos do tumor, né, do câncer lá, que leva eles muito rápido. E os ratinhos que estavam tendo tratamento, né, sobreviveram até o dia 28 e foram todos sacrificados, abertos, fizeram uma raspagem do tecido peritoneal desses ratinhos, tanto do controle quanto daqueles que estavam sendo tratados com a doença, e fizeram uma contagem de macrófago. O macrófago é uma célula de defesa do organismo, que é como se fosse o pelotão de frente, a tropa de choque. É o que primeiro chega, ele só come ou algum corpo estranho, ou alguma coisa que esteja causando uma doença, né, um vírus, uma bactéria, ou uma célula cancerosa, que também é considerada um corpo estranho. Então o macrófago é uma célula de defesa. Fazendo essa contagem de macrófagos aí nos ratinhos, eles descobriram que tinha muito mais macrófago naqueles ratos que tinham sido tratados com esse composto fosfoetanolamina do que naqueles que foram deixados sem tratamento nenhum. Esses ratinhos foram tratados, duraram até 28 dias. Depois não dá para saber porque todos eles foram mortos. Então a gente não sabe se eles durariam mais do que isso. Mas também é um câncer que não acomete humanos, acomete só ratos, então esse seria o resultado. Os outros trabalhos foram para controle de melanoma, tá? Essa fosfoetanolamina, se ela tem algum tipo de controle com relação a melanoma. Teve uma aqui que eles fizeram que ela induziu a apoptose celular, ou seja, ela induziu a quebra de células cancerosas através do caminho mitocondrial. Se vocês quiserem saber o que é uma mitocôndria, eu já expliquei nesse vídeo aqui, então vocês podem se deliciar nele ali, tá? Beleza? Tá piscandinho aqui. Voltando, outro artigo aqui de 2013, eles pegaram uma cultura de células de câncer renal de ratos.
tá? Que é a célula renca, né? Então, uma renca de células. Eles pegaram essa cultura de células. Se você não sabe como é a cultura de células, eu também expliquei neste vídeo aqui, tá? Que me deu bastante dor de cabeça, porque até hoje tem gente achando que as pessoas consomem célula com poder de adoçar. Elas acham que as células que são usadas em testes têm poder de adoçante, o que é uma bobagem, tá? Mas enfim, voltando. Fizeram essa cultura de célula renal desse câncer de camundongo aí, tá? Trataram com essa fosfetanolamina e descobriram que na cultura de células, né, você tem uma maior morte dessas células aí e tal, você tem uma maior apoptose delas. O que acontece? Eles pegaram o camundongo e eles introduziram essas células de câncer renal do camundongo. O que acontece? Os camundonguinhos ficaram com câncer renal no pulmão. E, obviamente, trataram depois com esse composto e o composto não matou os ratinhos e pareceu funcionar para tratá-los. O que eles fizeram depois? Sabendo que essa fosfetanolamina aí poderia gerar apoptose, ou seja, morte celular de células cancerosas por caminhos mitocondriais, eles fizeram um teste em células leucêmicas. Então o que acontece? Eles fizeram uma cultura de células leucêmicas, dessa leucemia de rato aí também, pegaram depois e aplicaram em alguns ratinhos e dividiram em dois também, né? Um que recebeu tratamento nenhum, recebeu placebo, e o outro que recebeu o tratamento com essa fosfetanolamina aí. E aparentemente, o número de células leucêmicas dos ratinhos que estavam sendo tratados diminuiu, tá? Diminuiu em 15%, 20% aqui, depende do composto que eles estavam avaliando aqui, que eu não vou explicar aqui, tá? Eu vou deixar os artigos aqui embaixo, tá? Se vocês se interessarem, depois vocês dão uma lida. Tá bom? 36% no outro, 53% no outro. Nenhum desses artigos aqui diz que o câncer foi curado. Diz apenas que há uma melhora em determinadas condições em ratos e camundongos ou em células de cultura. Isso não é cura do câncer. Para começar aqui, como o Gilmar já tinha dito e como o André já tinha dito, existem muitos cânceres, não existe um tipo só de câncer, existem vários tipos, cada câncer é derivado de um determinado tipo de célula, tá? E portanto não existe nenhuma lógica em achar que vai existir um tratamento único para todos eles. Este composto aqui, ele pode ser promissor no futuro? Pode. Tá? Eu não estou dizendo que ele não é, eu estou dizendo que pode. Existem bons resultados científicos sendo apontados, mas ainda não foram feitos testes clínicos controlados, e eu vou explicar isso daqui a pouco. E você também teve muito pouca replicação de dados, porque isso é muito importante em ciência, especialmente ciência médica. Até hoje, todas as pesquisas que foram feitas com essa substância foram feitas envolvendo esse professor Cherici e principalmente esse Adilson Kleber Ferreira. Então é muito importante que esses mesmos resultados sejam replicados por outros pesquisadores, porque às vezes esse pessoal durante a metodologia comeu alguma bola, e é normal fazer isso, não estou falando que isso daí é mau caratismo, isso daí é uma coisa que acontece com todo mundo, comeu alguma bola na metodologia, comeu alguma bola na hora de extrair os resultados, tinha uma questão de amostragem, então você fez com 30 ratos, mas se tivesse feito com 100 teria tido um resultado diferente. Então quer dizer, você tem aqui uma série de variáveis, e a replicação desses experimentos é muito importante. Por isso que pesquisa científica demora, porque você começa a fazer uma pesquisa, aí você chama atenção, aí aquele laboratório que é teu rival vai chegar e vai tentar replicar para ver se você não comeu bola, e eles vão adorar apontar o seu erro quando você comer bola. Se você não comeu bola, eles vão publicar dizendo, olha, novo teste que foi feito, blá 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 blá. Quando você começa a ter os dados replicados mais de uma vez para o mesmo composto, e os dados de cada uma dessas pesquisas começam a coincidir, os resultados falam, realmente está funcionando, está diminuindo o número de células cancerosas, ou está matando mais células cancerosas. Então agora a gente vai testar em pessoas, beleza? Se essa coisa começa a dar bastante resultado, aí com certeza vai vir alguma indústria farmacêutica que vai crescer o olho e vai falar assim, opa, esse composto aí dá jogo, esse composto aí me dá dinheiro. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar as patentes e vamos tentar fazer alguma coisa com isso. Fazer um remédio com bula, com coisa, etc. Tudo isso daí que a gente sabe como é que é. Pelo que está escrito na reportagem do G1, a Fiocruz tentou fazer isso. Agora, pelo que eu entendi, a Fiocruz, ela não ia pegar esse composto roubado do professor Cherici e agora nós temos a patente desse remédio poderosíssimo e vamos ficar milionários. Não, porque esse remédio não foi testado. Então você não sabe se ele funciona ou não. E se esse remédio não faz nada? E se esse remédio mata a gente? Sabe, você não pode simplesmente lançar um produto no mercado sem você ter testado em pessoas também. Então, de acordo com essa reportagem do G1 que eu falei, e essa história está muito mal contada, como que esse composto que foi produzido por esse professor Cherici foi parar no hospital de Jaú? Aí, tudo bem, eu vou fazer várias ressalvas aqui para o pessoal não achar que eu não tenho câncer e, portanto, você não sabe o sofrimento que a pessoa sente. Não, teve parente meu que morreu de câncer, teve amigo meu que morreu de câncer, teve pessoas próximas, conhecidas que morreram de câncer. Eu sei como é que é essa coisa do câncer aí próximo na família, e existe uma probabilidade de eu mesmo ter câncer daqui a alguns anos,
até pela carga genética. Então, eu não venho me falar dessa questão de você não sabe o sofrimento, não sabe o desespero que dá, porque eu sei o sofrimento e eu sei o desespero que dá, tá? Ainda que não seja comigo mesmo, é com pessoas a qual eu tinha um amor profundo, sabe? Pessoas que eu gostava demais. Se este composto, veja bem, não é um medicamento porque não é um remédio, é um composto. Se este composto estava sendo dado como teste para doentes terminais de câncer que estavam desenganados pelos médicos, que não tinham como se curar através de vias normais, etc e tal, eu não vejo problema. Se você tem um paciente que não tem mais chance de cura pelos métodos tradicionais e ele quer fazer um teste de um composto que pode melhorá-lo, eu não vejo problema nenhum. Mas como isso deve ser feito? O paciente tem que assinar um termo de responsabilidade, tá? Até para não melar pro hospital, para os médicos não serem processados. E aí você vai acompanhar esses pacientes, você vai fazer um controle desses pacientes de se houve melhora ou não. O que vai acontecer, quando que ele morreu, se ele não morreu, como é que funciona, blá 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 blá. Então você vai fazer um controle, você vai fazer uma tabela. É assim que você faz experimento. É difícil fazer experimento com humanos? Eu já expliquei isso também em vários vídeos meus, vou deixar linkados aqui em volta, aqui, ó, os experimentos sobre testes em animais. Por que a gente não testa primeiro em humanos, a gente testa primeiro nos animais, porque depois a gente tem que saber quais são os controles que a gente tem, isolar as variáveis e tal. Se você tem um estudo, se você está fazendo uma tabela lá, não sei o que, você está vendo, olha, você aumentou a sobrevida desse paciente que tomou o composto em 3 meses, você aumentou a sobrevida dele em 1 ano, tá? Ou então ele nem morreu ainda, sabe? Ou então, não fez diferença nenhuma, todos os pacientes morreram no tempo que acharam que ele ia morrer mesmo, sabe? Você tem toda essa questão de controle. Pelo que a reportagem do G1 falou, esse xerice aí, ele simplesmente lavou as mãos, ele deu esse composto lá pro hospital e falou assim, olha, eu não tenho que ter controle de nada. Como que você não tem que ter controle de nada? Sabe, você tem um composto químico, você acha que cura uma doença e vai colocar num hospital, você tá usando essas pessoas de cobaias. E você tem que acompanhar os pacientes. Se você não acompanha os pacientes, então, tipo, não adianta nada. Você não tem como saber se esse composto funciona ou não. Aí tudo bem, como eu falei, esse xerice aí, ele não é médico. Então ele falou assim, ó, lavo minhas mãos. E ninguém colocou aqui nome de médico do hospital, se esses médicos desse hospital aí estavam realmente fazendo um acompanhamento dos pacientes e tal. Mas se ele falou que até 2013, que foi quando ele aposentou, eles estavam produzindo 50 mil cápsulas por mês desse composto químico, lembrando, não é um remédio, é um composto químico, significa que tinha muita gente tomando essa bagaça. Que controle eles tinham disso? Nenhum, pelo visto. Porque, pelo que deu na reportagem aqui, esse cara não sabia qual a dose que as pessoas tomavam. Você não sabe nem a dose que as pessoas tomam, então como é que você vai saber se aquilo lá tá realmente funcionando ou não? Aí ele falou que o pessoal ia lá buscar, o pessoal que tinha realmente começado a receber esse composto, ia lá, buscava pro primo, buscava pro tio, buscava pro vizinho, buscava pro cachorro, buscava pra galinha. E você não tem controle sobre isso, e os caras davam. Os caras davam os comprimidos assim, e falaram assim, toma, leva pra cá. Sabe, assim, o grau de responsabilidade disso, assim, é extraordinário, assim, astronômico. Eu não consigo colocar em palavras o quão irresponsável é isso que foi feito. Então aí o que acontece? Todo mundo estava tomando esse composto, dizendo que melhorou das mais diversas enfermidades, né, desde o encravado até, sei lá, lumbago, blá, blá, e os cânceres todos aí que o pessoal estava falando. N coisas podem ter acontecido. Essas pessoas podem ter sido curadas por placebo, elas podem ter sido curadas por outro tratamento, podem ter sido curadas por uma série de coisas. Então não adianta de merda nenhuma, você não tem controle de nada. Você não sabe se isso daqui está funcionando ou não, você não tem o acompanhamento dos pacientes, você nem sabe quem está tomando, você nem sabe quanto desses comprimidos as pessoas estão tomando. Como é que isso daqui pode ser liberado pela Anvisa? Que é exatamente isso que o pessoal estava querendo. O pessoal queria que a Anvisa liberasse. Sabe, tem gente no Facebook colocando plaquinha Anvisa, libera esse medicamento. Anvisa, libera nitroglicerina para o pessoal tomar também, sabe? Libera cianureto para a galera tomar. São compostos químicos, sabe? E não são medicamentos, e não passaram por teste nenhum. A Anvisa, ela é um órgão regulamentador. Ela não tem a função de fazer testes de laboratório para ver a eficácia dos medicamentos. Primeiro você testa a eficácia dos medicamentos no seu laboratório qualquer e depois você pede para a Anvisa, olha, eu testei aqui, esse medicamento aqui ele é eficiente para esse acesso à doença e eu quero a liberação desse medicamento. Aí você faz. Esse professor Xerice, se ele desenvolveu esse composto em 1980, o que ele fez com esse composto até 2005? Quando começaram a aparecer os primeiros resultados das pesquisas aí, dizendo que talvez pudesse curar ou diminuir algum tipo de câncer ou de metástase. Ficou 25 anos sem fazer nada. Ficou 25 anos com esse composto lá, só tentando separar cobre dele. Por isso que eu tô falando, esse cara não é médico, tá? O pessoal tá levantando ele como um santo, porque a indústria farmacêutica está proibindo ele de pesquisar. Ele não é médico. Ele não pesquisou porque ele não quis e porque ele não tem competência para isso. Ele está pesquisando agora, na verdade ele não, né? Outros pesquisadores de outras instituições estão pesquisando agora o composto que ele isolou. Entendeu? A relevância dele nessa história é apenas isolar o composto. Tá? O que
os pesquisadores estão fazendo agora da Fiocruz, do Butantan, etc., é apenas fazer os testes para ver se esse composto funciona. Só que isso 25 anos depois de quando ele supostamente desenvolveu aí como sintetizar em laboratório esse composto, que é produzido, como eu falei, pelas nossas próprias células. Agora, o que acontece? Você distribuiu esse composto indiscriminadamente pela população de Jaú e de São Carlos. As pessoas que são completamente ignorantes em ciência, especialmente ciência médica, como o André já muito bem explicou no vídeo dele, não vou me alongar mais nisso aqui. E aí você gerou uma comoção popular que nem o João de Deus, por exemplo, sabe? Virou uma coisa meio curandeiro, sabe? Virou uma coisa meio médium, assim, meio coisa assim, sabe? O cara, não, mas ele desenvolveu umas ervas aí, uma coisa meio pagelança e tal. E o pessoal vai lá para se tratar. Então você gerou uma peregrinação de pessoas até aquele lugar, mais ou menos que nem é lá em Fátima, mais ou menos que nem é lá com o João de Deus lá em Goiás. Você começou a ter essa peregrinação, essas coisas assim das pessoas que vão lá para buscar o remédio milagroso, que faz não sei o quê, beirando o religioso. E o que esse professor aposentado está fazendo aqui, a meu ver, é um crime, tá? Porque ele está incentivando as pessoas a tomarem isso daí como se ele fosse o grande curandeiro e descobridor dessa coisa. Eu li nessa reportagem da época aqui, que se estiver correta, né, diz que ele inclusive estimula as pessoas a pararem de tomar quimioterapia, a pararem de fazer quimioterapia, enquanto estão usando a fosfetanolamina, porque a quimioterapia ela diminuiria o sistema imunológico do corpo e a fosfetanolamina faria o oposto. Enfim, eu não sei o que ele está querendo dizer, não é isso que dizem os resultados das pesquisas que eu li. Então, quer dizer, esse cara, ele é um irresponsável, ele é um maluco, ele é um lunático, e as pessoas têm que ter muito cuidado ao dar ouvido para esse cara. Isso não tem nada a ver com a expertise dele em química, isso não tem nada a ver com o quão sabido e o quão ele foi um excelente químico a vida toda, porque o currículo dele demonstra que ele realmente trabalhou com química a vida inteira. No que diz respeito à medicina, este cara é um charlatão. Ele é perigoso, bem perigoso. As pessoas que estão trabalhando com ele, que são pesquisadores sérios, que estão desenvolvendo pesquisa séria, que são esse pessoal aí da Fiocruz, o pessoal do Butantan, etc., esse Adilson Kleber Ferreira, eles, na reportagem da época aqui, eles defenderam o professor Cherici, mas falaram a mesma coisa que eu estou falando com um pouco mais de dedo, um pouco mais de tato, dizendo, olha, o professor Cherici, ele realmente é um pouco visionário, ele acredita realmente que esse composto vai ser um milagre, vai curar muita coisa, eu acho ele muito promissor, e por isso a gente está fazendo os testes, mas eu não levaria tanto a sério, não sei o quê. Os outros autores vão ser bastante polidos ao se referir a esse professor, inclusive porque conhecem ele, tem uma relação afetiva, uma relação pessoal, uma relação de trabalho, uma relação profissional. Quer dizer, você tem uma série de coisas que vão impedir eles de chegarem para a revista Época ou para o G1 e falar, realmente, eu não daria ouvido porque esse professor fala não, porque ele é maluco. Eu não tenho rabo preso com ele, não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso falar com todas as letras. Esse professor é um maluco, esse professor é um irresponsável e é preciso tomar muito cuidado com ele. Aliado a isso, tem mais irresponsáveis aqui nessa história, e pelo que eu tô lendo nessas reportagens aqui, a gente pode citar eles nominalmente. O que acontece? As pessoas que estão desesperadas e que querem esse composto para continuar tomando, etc e tal, elas entraram na justiça pedindo para que o Instituto de Química da USP de São Carlos continuasse produzindo esse composto mesmo com o professor Cherici aposentado. E o desembargador José Renato Nalini, do Tribunal de Justiça de São Paulo, estava recusando esses pedidos, porque ele estava falando a verdade. Eu não tenho como liberar um composto que não tem comprovação. Agora, pelo que eu entendi dessa reportagem aqui, que está bem sucinta, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou provisoriamente, até julgamento, a produção e a distribuição desse composto. Este Edson Fachin, ele é um irresponsável. Eu não li a justificativa dele de por que ele liberou esse composto, tá? Talvez tenha até sido no sentido de que todo mundo já está tomando há muito tempo mesmo, se for para fazer mal já fez. Mas mesmo assim, você liberar até julgamento implica em ser conivente com que as pessoas tomem um composto que não tem comprovação científica. Elas estão tomando esse composto como se fosse um curandeiro, elas estão tomando esse composto aqui como se fosse uma pílula mágica. Isso daqui não pode ser endossado pelos representantes do governo. Porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão público. Então não são as pessoas que estão desesperadas, com câncer, as pessoas que têm parentes morrendo, que são as responsáveis. Essas pessoas estão sendo manipuladas, tá? E elas estão emocionalmente abaladas e por isso elas estão tomando essa atitude. Só que não pode ser feito dessa forma. A liberação desse composto para o Hospital de Jaú já foi uma irresponsabilidade absurda. Isso nunca deveria ter acontecido. E se era para ter acontecido, tinha que ter feito algum controle. Ninguém fez nada, sabe? O pessoal fez de qualquer jeito. E óbvio, aqui tem reportagens de pessoas que foram curadas pelo composto e de pessoas que morreram tratando com esse composto, sabe? Parando quimioterapia
para poder tomar esse negócio. Quer dizer, esse cara tinha que ser preso. Na boa, esse xerife tinha que ser preso. Eu tô falando agora, na minha opinião, baseado no que eu tô lendo aqui. No que diz respeito a esse composto, eu vou ficar muito feliz se ele realmente for um composto que possa ajudar no tratamento do câncer. E eu acho que as pesquisas têm que continuar. Eu acho que as pessoas têm que continuar fazendo as pesquisas nesse composto para ver se ele realmente pode, se não curar o câncer, porque até agora não curou nada, nem em rato, mas ele diminuiu o câncer e ele reduziu a quantidade de metástase. Pode ser que ele talvez não cure câncer, mas ele ajude no tratamento e ajude como paliativo para que as pessoas tenham uma sobrevida maior com câncer e com menos dor ou com menos sofrimento, etc. Então eu acho que ele tem sim que ser estudado e a gente tem que continuar fazendo pesquisas com esse composto, mas a gente não pode ter esse tipo de situação ridícula, que inclusive brinca com os sentimentos e com as emoções e com a dor e o sofrimento das pessoas inocentes que não sabem nada sobre ciência ou sobre medicina, ou sobre farmácia, produção de medicamentos, etc. O que é um erro também, né? As pessoas deveriam ser mais bem informadas no que diz respeito a isso, e parte é falha dos próprios cientistas, né? Coloco meu meia-culpa aqui, estou fazendo o que posso para corrigir. E existe também uma irresponsabilidade do próprio Instituto de Química da USP de São Carlos. Não adianta vocês se eximirem agora colocando, não, mas o professor Chelícia que fez o composto e distribuir, a gente não sei o quê. O Instituto de Química da USP de São Carlos tem responsabilidade sobre isso? Sim. Entendeu? Se o cara está cometendo um crime, vocês vão lavar as mãos e falar, não, a gente não sabia. Não adianta tirar o de vocês da reta. E por fim, eu queria falar aqui sobre o que o reitor da USP fez, tá? Ele mandou uma carta, um comunicado. Óbvio, aí o reitor sim, ele não tem como ter controle de tudo que está sendo feito na universidade inteira, inclusive porque são vários campos, né? Esse aqui é campus São Carlos, né? E é o reitor da universidade como um todo. Obviamente porque ele conta que os departamentos vão saber controlar esse tipo de coisa. Esse reitor também tem um monte de reclamações sobre ele, mas a carta dele ficou bastante interessante. Eu não vou ler ela inteira aqui para vocês, vou deixar linkada aqui embaixo. E ele falou, esta substância não é um remédio, ela foi estudada na USP como um produto químico e não existe demonstração de que tenha ação efetiva contra doenças. Portanto, não se trata de detalhe burocrático, o produto não está registrado como remédio. Ele não foi estudado para esse fim e não são conhecidas consequências para esse uso. Como eu falei, se eu quiser dar sulfato de cobre para as pessoas como remédio, entendeu? Eu não posso dizer, a indústria farmacêutica está me proibindo de vender como remédio. Não, é porque não pode vender como remédio uma coisa que não é testada. Senão eu posso vender qualquer coisa que eu quiser, entendeu? Não é assim que funciona. É compreensível a angústia de pacientes e familiares acometidos dessa doença grave. Nessas situações não é incomum o recurso a fórmulas mágicas, poções milagrosas ou abordagens inertes. A USP não é uma indústria química ou farmacêutica, não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender a centenas de liminares judiciais que recebeu nas últimas semanas. Exatamente por isso, a USP não é uma indústria. Por fim, alertamos que a substância fosfoetanolamina está disponível no mercado, isso nem eu sabia, produzida por indústrias químicas e pode ser adquirida em grandes quantidades pelas autoridades públicas. Não há, pois, nenhuma justificativa para obrigar a USP como universidade a produzi-la e a distribuí-la para as pessoas. O governo que se quiser adquirir esse composto por sua própria conta e risco e distribuir para a população sem nenhum tipo de teste prévio, tá? Se o governo quiser fazer essa atitude criminosa, ele pode fazer isso contactando essas indústrias químicas, comprando delas o composto e não precisa envolver a USP nisso. A USP não tem responsabilidade sobre isso. Os mandatos judiciais serão cumpridos dentro da capacidade da universidade, emitidos por juízes irresponsáveis ou extremamente ignorantes, ou seja, ele ser um ignorante e ainda assim ele dar uma resposta sobre isso torna ele automaticamente um irresponsável, então juízes irresponsáveis. Ao mesmo tempo, a USP está verificando o possível envolvimento de docentes ou funcionários na difusão desse tipo de informação incorreta. Estuda ainda a possibilidade de denunciar ao Ministério Público os profissionais que estão se beneficiando do desespero e da fragilidade das famílias e dos pacientes. Ou seja, o reitor, em uma carta extremamente curta, sintetizou tudo isso que eu demorei vários minutos para falar para vocês. Beleza? Então, eu espero que as pessoas tenham mais cuidado no que diz respeito a isso. O brasileiro é cheio dessa coisa de desespero. Quando ele descobre como a ciência é feita, ele fica desesperado, ele fica horrorizado. Ou ele inventa uma teoria da conspiração, ou ele fica extremamente chocado. Então foi invasão do Instituto Royal, é invasão para liberar animal que é feito em teste dentro de laboratório, porque não pode. É desespero porque a Pepsi estava usando cultura de célula para fazer um teste de adoçante. Ou seja, no lugar de testar no ratinho e no cachorrinho, estava testando na cultura de células. E não, mas isso é imoral, porque a célula é de um embrião que morreu, sei lá, 40 anos atrás. Então, quer dizer, a ignorância das pessoas comuns em ciência é que está levando a todos esses imbrólios aqui que podem culminar em tragédias, podem culminar em retrocesso científico para o Brasil e para o mundo e podem culminar em um avanço em direção às trevas se os nossos legisladores, tanto eleitos quanto não eleitos, como os ministros do STF e outros juízes por aí, não ficarem mais a par do que a ciência faz e de como ela funciona.
beleza? Então era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Um abraço para vocês e falou!